Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Tem Podcast. Aqui tem tecnologia, tem empreendedorismo e tem mulheres. Você é uma mulher empreendedora ou pretende empreender? Então o episódio de hoje é para você. Atuando há mais de 15 anos, já teve diversas empresas de relações públicas, eventos, marketing e muito mais, construindo uma vasta experiência em negócio. Publicitária, empresária e entusiasta do empreendedorismo feminino, ela é fundadora da iniciativa Aladas e hoje quem está aqui comigo é ela, Daniela Graicar. Tudo bem? Tudo bom, obrigada pelo convite. Silvia. Imagina, muito obrigada, sabe que sou sua fã e eu quero até já fazer um depoimento, ela apoia as empreendedoras de fato, gente. Eu lembro quando eu convidei para participar, e falei, olha, Daniela, eu tô com um projeto aí do podcast, eu queria te convidar. Ela, eu topo. Eu falei, então, realmente ela é uma apoiadora do empreendedorismo feminino. E eu queria começar aqui o nosso bate-papo. Você tem aí uma longa trajetória, uma experiência incrível. Você construiu aí, né? Diversas empresas, participa disso no dia a dia, sabe o que é ser empreendedora? E como é ser empreendedora para você? Como é ter esta veia empreendedora no sangue? Conta aqui para nós. Bom, para quem já sabe que não é muito fácil. Então, vamos começar pelas verdades, né? Isso aí. Não vamos falar de empreendedorismo de palco, vamos falar da vida real. Então, o que eu acho que é mais especial, assim, eu já pude empreender em algumas áreas. E acho que o mais incrível do empreendedorismo é eu poder me demitir, me contratar toda hora, poder me renovar, poder tratar de assuntos diversos, não ter uma rotina. Então, como eu trabalho com agência de comunicação, até você falou 15 anos e acho que o tempo passou e eu não percebi, né? Porque faz 24 anos que eu abri minha primeira empresa. Eu tinha 19, né? Faz a conta. E vai fazer 25 agora. Então, eu me lancei no empreendedorismo, com certeza sem a menor consequência e sem saber tudo que estaria envolvido ali dentro desse cenário, todas as exigências que empreender me cobrariam durante a vida. Mas hoje eu vou dizer, não é todo dia que é fácil. Não é todo mês que é fácil. Então, quando você me pergunta o que é empreender para mim, é ter essa coragem de me reinventar o tempo todo, de buscar minhas certezas quando tudo me põe à prova e tudo me faz duvidar de mim mesma. E entender de diversos assuntos. Porque trabalhar com comunicação, que é o meu business, felizmente, me permite trabalhar. Começo o dia atendendo cliente de cerveja, depois eu vou para absorvente interno, depois eu vou para gasolina, volto para beleza com boticário. Então, é tão gostoso você poder ser dona do seu negócio, ver o resultado do seu negócio e, ao mesmo tempo, trafegar em diversas áreas sem tédio. Quer dizer, não dá para dizer que não tem emoção, né? É muita emoção. Falo, de tédio eu não vou morrer. Talvez um infarto, talvez uma coisa mais fulminante, assim. Mas tédio não. Tédio tá não. E o que você, com essa vasta experiência, entende que é necessário hoje, e a gente falando principalmente para mulheres, né? Hoje, especificamente aqui, falando do empreendedorismo feminino, o que é necessário hoje para eu, mulher que estou escutando, ou para eu, homem que quero ser um empreendedor, é necessário hoje para ser um empreendedor, para abrir uma empresa, para falar, ok, eu quero realmente ter essa rotina nada tradicional, eu quero ser dona do meu horário, que a gente está falando de coisas bacanas, né? Mas o que é, no final do dia, abrir uma empresa? Acho que às vezes a gente vê muito discurso, né? Precisa ter propósito, precisa ter paixão. Na minha vida real mesmo, acho que a gente precisa ter a vontade de correr riscos. Tem gente com gente que eu converso ou mentoro, a pessoa fala, eu tenho o sonho de empreender. Aí você faz 5 perguntinhas e a pessoa já... Você está disposta a não tirar nenhum dinheiro durante X meses e, muito pelo contrário, colocar o seu dinheiro? Não. Eu gosto do meu dinheiro no final do mês. Você está disposta a fazer de tudo? Porque no começo a gente vende, a gente cobra, a gente faz a parte financeira, todos os DRS e planos. A gente planeja e desplaneja e replaneja o tempo todo. Então, você está disposta a ocupar diversos papéis dentro do seu dia a dia e nesse seu negócio, a pessoa, não, eu só gosto de fazer X. Você está disposta? Então,
o que eu diria é entender que você vai ter que ser várias coisas no mesmo dia. É no mesmo dia mesmo, né? A gente vende de manhã, a gente entrega à tarde, a gente cobra à noite e a gente manda aquele e-mail como se você fosse o financeiro. Financeiro, @ nananã. É você mesma que está ali, você mesma que vai checar o saldo no banco para fazer a conciliação. Então, o começo é muito sobre você descer do salto, né? Já que você fala muito, descer desse salto e entender que você vai ter que ser múltiplas personalidades e que você está bem com isso. E que correr risco para você tá bom também. Por exemplo, eu gosto de correr risco. Eu olho para meu marido e converso com ele, ele fala, não dormiria se eu fosse você. Então, não é para qualquer pessoa. E isso não nos torna melhores nem piores. Eu acho que reconhecer as suas virtudes, as suas habilidades e falar, isso aqui é para mim. Então, ter a sua agenda. Todo mundo fala, o empreendedor tem a sua agenda. Isso significa que, às vezes, sábado e domingo, a sua agenda é trabalhar. Então, ela é sua, ela continua sendo sua. Mas isso não quer dizer que você não vai trabalhar. Mas você vai trabalhar com as coisas que você escolheu. Talvez sábado e domingo seja o dia do financeiro. Talvez sábado e domingo seja o dia da contabilidade. Não necessariamente o que você escolheu. Mas, se você determinar que segunda-feira de manhã você vai fazer uma coisa que você ama, isso só vai caber a você. Isso é lindo demais. Se você determinar que terça-feira você vai assistir seu filho no esporte que ele está praticando ali, que você nunca conseguiu, a sua agenda é sua também. Então, ela é sua por bem e por mal. Ela é sua para você parar de ter fim de semana por um bom período. Férias, esquece. Férias eu acho que eu tirei férias mesmo, de desligar. Eu tirei uma vez na vida, que foi na lua de mel, que eu falo que fui para Tanzânia e não tinha Wi-Fi. Foram as únicas férias. Mas eu tenho um prazer enorme em ter o dedo no pulso do negócio, em acompanhar, falar com as pessoas, não sentir que eu estou travando as decisões. Então, eu trabalho quando eu viajo e isso tá bom para mim. Então, acho que são as escolhas, né, que a gente tem que ter. E a clareza de que não é um romântico empreendedorismo, assim, que é real. E quando você fala em romântico, né, me veio a questão sonho. Eu vejo, conversando, eu vejo muitas mulheres, e aí sim mulheres, falando como é ser empreendedora. Você sonhou em ser empreendedora? Aí eu falei, nossa, sonhei, né? Às vezes eu penso, na verdade o sonho virou um pesadelo, né? A gente... Você sonhava em ser empreendedora? Você entende que a Daniela, mesmo lá atrás, jovem, já imaginava ser empreendedora? Ou chegou um momento que... porque eu me vejo assim, num primeiro momento eu era uma empreendedora que aconteceu. Eu queria ter uma carreira, ser uma executiva, tive um momento X, parei minha vida e aí fui ser empreendedora. Na falta de opção, vou ser empreendedor. Ok, o negócio deu certo. Mas você sonhava em ser empreendedora? Eu sonhava, desde pequena. Meu pai é empreendedor, sempre foi. E ele sempre trouxe para casa o Tino, ele sempre me levou lá para ver o negócio. Quando a gente passava na frente, ele falava mão no peito. E eu me vejo fazendo a mesma coisa hoje. Hoje eu faço com os meus filhos. Eles, mãe, mão no peito, mão no peito. Quando passa na frente da empresa, eu falo, mão no peito. É tão bonitinho, né? Quando você vê que tá passando de geração isso. em geração. Sim. Então, era um desejo. Eu brincava muito com meu irmão da gente ter a nossa própria empresa. Um dia eu era chefe, outro dia... e ele era meu secretário. E no outro dia eu era a dona... eu era a secretária dele, ele era o dono do banco. Então, a gente criou um banco quando a gente era bem pequenininho. Que era o Banco Sacosita. Você saca e deposita. Olha que lindo, né? Aí, ó. E aí eu falava, gente... Então, era um sonho, sim. Era um objetivo. E quando eu fiz estágio, com 16, 17 anos, eu fiz um tempo de estágio numa agência. E eu começava a falar, gente, eu faria isso diferente. Isso aqui eu já sei fazer. Aquilo ali eu não faria assim. E também, depois você aprende que você faria assim. Sim. Depois você aprende que muita coisa que você questionou fazia um certo sentido fazia naquela aquilo época. porque precisava ser feito daquele jeito. Isso, adolescência... Sim. A gente tem essa coisa arrogante, né? De achar que a gente está mais preparado do que está. E, ao mesmo tempo, muito questionadora. Então, eu era muito questionadora. Eu sempre fui de liderar, sabe? Ser a capitã do time, a monitora do acampamento. Então, eu sempre gostei muito de envolver e liderar pessoas. Não pelo jeito mandão, mas pelo jeito inspirador, sabe? Um jeito meio persuasivo. Então, quando eu olhei, eu falei, eu tenho vontade de ter a minha empresa. Eu olhava já para o meu estágio, pensando, se eu estou trazendo os clientes, se eu estou cuidando deles, e se eu já entendi como é que cobra, será que não dá para eu ter a minha? Então, aí o sonho foi se tornando realidade. Eu passava no escritório e falava, e só alugar esse espacinho aqui? Então, foi crescendo esse sonho. Mas ele existia desde 10 anos de idade.
Carambola. E quando você vê hoje, né? Você é uma das referências aí quando a gente fala de empreendedorismo, e você hoje criou o Movimento Aladas, que é uma rede de apoio justamente para essas mulheres. Então, quem não conhece, já fica aqui a dica para conhecer. Como surgiu a iniciativa Aladas? Eu sempre tive a vontade de ter mais mulheres junto comigo. Quando eu tinha evento de empreendedorismo, quando eu tinha a viagem dos empreendedores, o think tank de CEOs, sempre eram muito poucas as mulheres e sempre as mesmas. E eu falava, gente, tem muitas, precisamos achar. Então, meu papel no Aladas foi trazer essas mulheres para perto, para que a gente se reconhecesse, trocasse ideia, e também encorajar que outras virassem empreendedoras. Porque a gente tem como mulher muito aquela coisa de eu não me sinto pronta, eu não me sinto preparada. Então, acho que ninguém vai se sentir pronta. É igual ter filho. Você fala, eu me sinto super preparada para ter filho. Não, você não se sente. Você simplesmente vai lá e fala, como é que vai virar esse botão de ser mãe, né? Vai. Então, não é aquela coisa, estou super pronta. Então, eu acho que encorajar nesse sentido, não no sentido filosófico. É simplesmente, olha, você não está pronta porque você nunca vai estar pronta para todos os problemas. Eu vivo problemas hoje que eu nunca vivi. Em 23 anos, alguns já me parecem muito mais suaves, coisas que me faziam sofrer lá no início, eu não sofro mais. A gente vai criando uma casca, a gente vai criando um repertório, a gente vai criando uma segurança que só o tempo traz. Mas eu tento também, muita mulher executiva falando, eu quero empreender, mas eu tenho medo. Tá, medo do quê? Não, medo... Então, vamos costurar esses medos, vamos tentar trazer eles para a mesa e conversar sobre eles, porque só eu tenho medo paralisa. Sim. A hora que você começa a decantar esse medo e colocar essa conversa... Então, eu quis conversar sobre isso. Trazer realidade e conversar sobre medos e também mostrar, que eu tento no Instagram, né, no Somos Aladas, eu tento mostrar nem todo dia é dia de glória, mas nem todo dia é um pesadelo. E é essa montanha-russa que faz o empreendedorismo ser... Porque quando é bom demais. É seu. Aquela vitória é sua. E aí você celebra de um jeito que dá vontade de chorar. E quando é ruim demais. Porque dói financeiramente, dói em todas as dores, né? Você se decepciona com pessoas, você se decepciona com governo, você se decepciona com várias coisas, vários sócios que você tem ao longo da vida. E quando você analisa hoje Aladas, eu vi uma apresentação sua e aquilo me tocou muito, né? Você falou, chegou um momento que eu entendi as minhas dores, e quando eu entendi as minhas dores e fiz a minha própria reflexão, eu consegui mudar algumas coisas. Como é poder, com Aladas, uma das coisas que eu sei que vocês fazem justamente essa mentoria, este apoio. E eu digo que, como seria bom, né, se na nossa época, eu também sou empreendedora há 22 anos, se na minha época alguém falasse, amiga, cuidado com isso aqui, amiga, olha o financeiro, né? Ou conheça um pouco disso ou daquilo, ou tivesse essa troca de não ter tanta culpa. Eu tive muita culpa, assim, eu acho que eu fui deixar a minha culpa para trás em 2016. Até então era uma culpa de não fazer jantar, sabe aquele negócio? Sim. Olhava a agenda e esquecia o marido. Olhava o marido, achava que não estava cuidando da empresa. Olhava a empresa e esquecia a filha, porque geralmente era o dia que a professora ligava. E você falou um pouco disso. Como foi entender isso e hoje poder passar para essas mulheres esse respira? Como é isso? Porque deve ser gratificante, além de você hoje ter construído essa carreira incrível, você saber que você está ajudando outras mulheres como pessoa física, e outras mulheres entrando aí no CNPJ. Conta aí um pouquinho para quem... Acho que essa é a parte mais gratificante mesmo, né? Quando você recebe uma mensagem de alguém falando, eu estava quase desistindo quando eu vi que não era só eu que sentia tal coisa. Eu estava quase desistindo quando eu ouvi essa frase e me acolheu. Então, eu sinto que... Eu perguntei para mais de 80 mulheres empreendedoras se elas já tiveram vontade de desistir. E todas responderam sim, e várias vezes. Então, quando a gente sente vontade de desistir, a gente também sente culpa. A gente se sente fraca, a gente se sente sozinha, a gente se sente derrotada. E, no fundo, todo mundo pensa em desistir. Sim. Então, acolher essa premissa já... você já fica um pouquinho menos Mulher Maravilha, mais mulher real. Porque a gente tem vontade de desistir, porque não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria. Então, acho que o que me dá mais prazer é cortar essa solidão.
que é o que você falou no começo. Eu acho que eu me senti muito sozinha no empreendedorismo. Nenhuma das minhas amigas trabalhava ainda, quando eu abri uma empresa. 19 anos. Meu namorado, na época, não era exatamente a favor de eu ter um negócio e arriscar tudo que eu tinha guardado para abrir aquilo. Ele queria que eu fosse trabalhar num emprego um pouco mais seguro. O empreendedorismo tira de você várias horas nobres da vida. Então, imagina, eu tinha um bebê e, de repente, não tive licença maternidade. Tive 2 dias. Eu não tinha como ter mais. Então, teve vezes que eu tive que vender o apartamento para colocar o dinheiro na empresa. E isso da noite para o dia. Então, você vai tomando decisões muito intuitivas e muito grandes, importantes, principalmente na idade assim, que a gente tem, que as pessoas vão te questionando e você está sozinho. E eu falei, eu preciso criar o Aladas ou criar a Mentorela, porque estar sozinho é uma dor enorme, principalmente para a mulher, porque ela raramente tem o apoio em casa. A gente apoia muito, né? Quando o marido quer fazer, a gente vai lá, a gente está junto, a gente está atrás, do lado, não interessa, mas a gente está. E a gente normalmente não tem esse apoio. E normalmente não tem esse apoio de ninguém em casa. Então a gente pode até ter orgulho de filho, mas apoio é outra coisa, né? Às vezes tem muita cobrança, né? O meu filho de 19, uma vez perguntaram para ele o que você sente mais orgulho da sua mãe. Que ela trabalha, que ela construi bastante coisa. E o que você mudaria na sua mãe? O quanto ela trabalha, o quanto ela... Então, assim, ônus e bônus. Antagônico, né? É super antagônico. Fala, ele falou super sincero e eu entendo o que ele está falando, porque é a coisa mais legal e, ao mesmo tempo, é a coisa que você mudaria para ter mais tempo das pessoas. Então, o que eu sinto é entregar esse ombro amigo. Na Mentorela, por exemplo, você vai lá e agenda uma mentoria e magicamente abre uma pessoa com um skill super gabaritado que está doando seu tempo para você do outro lado, e aí você fala assim, minha precificação não está fechando. Várias vezes alguém abre e eu tô lá e falo, calma, me compartilha esse Excel. Olha, você esqueceu de pôr isso, putz, era isso. Então, às vezes é um estalo, às vezes são 15 minutos, às vezes é uma frase, um exemplo, uma história que já aconteceu na sua vida. E a pessoa fala, nossa, eu não tinha pensado nisso. E é o que eu gostaria de ter tido. Com 19, com 20, com 30. E até hoje. Só que hoje eu tenho acesso, hoje eu tenho uma rede. Então, se eu falar, fulana conversa comigo, vai conversar comigo. Beltrana conversa comigo, vai conversar comigo. Então, hoje eu tenho muito acesso. Mas e aquela menina de 19 anos que não tinha acesso? Ou que achava que não tinha acesso? Então, acho que o que eu estou tentando fazer no Aladas já há 5 anos, né, fazendo, não é nem tentando, é encurtar esses caminhos, criar esses acessos. Tanto a informação valiosa, então são 100 aulas lá para você pegar e fazer, de graça, no site, no Aladas, e também a mentoria. Entra lá, agenda, fala qual que é a sua dor. Minha dor é a precificação, minha dor é uma parte jurídica que eu não sei como é que faz para registrar esse negócio. Minha dor outro dia atendi uma mulher super executiva que estava fechando um negócio com um primo. E eu falei para ela, você já fez essas perguntas para ele antes de assinar um contrato social? Ela, não. Ela falou, é que eu acho que ele é uma pessoa... Eu falei, cara, deixa eu te falar, isso aqui é mais delicado que um casamento. Faz essas 25... Eu dei um roteiro para ela, que eu escrevi, pus no LinkedIn. Faz essas 25 perguntas para uma pessoa antes de assinar um contrato de sócio. Senta num bar. Não precisa ser no terapeuta. Formal, não precisa contratar um advogado. Pode contratar, por favor. Mas, assim, o ponto é, senta no bar, pede um vinho e faz 25 perguntas. Você vai ver. Ou vai ou racha. Mas faça as perguntas difíceis enquanto ainda é fácil. Porque depois que assinou um contrato, às vezes é aquilo mais difícil que... Eu já tive 18 sócios. Eu sou uma pessoa de fé, porque eu errei umas 10 vezes. Eu tive bons sócios também. Quando você erra, isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Isso é uma dor de cabeça, assim... É mais fácil se divorciar, eu já me divorciei uma vez. É mais fácil você se divorciar do que você terminar uma sociedade. Nesse país, então, 200 vezes. Você separa em um dia. Mas você não separa uma empresa em 2 meses. E é muita dor de cabeça. Então, eu acho que as pessoas, elas abrem... Mulher abre negócio e não quer abrir sozinha, porque tem insegurança de abrir sozinha. Então, eu também. Minha primeira empresa, eu abri. Abri com a minha melhor amiga. Pior sócia ever. Então, assim, amigo não é bom sócio, necessariamente. Bom sócio não é amigo necessariamente. Então, a gente mistura as coisas, sabe? A gente mistura
conceitos. Então, ela é minha melhor amiga, eu super confio nela. Dá muito certo para muita gente. Você vê muita história, né, Facebook, você vê muita história linda que começou na garagem com 2 amigos. Só que você vê muito mais histórias que não deram certo porque não sentaram para ter um papo complexo. Não é difícil, mas assim, as perguntas são difíceis, as respostas nem sempre. Mas dedique esse tempo. São 3 horas num bar. A partir dali, pelo menos você vai saber, não vai ser perfeito, mas você vai saber onde o calo aperta e você vai poder construir um roteiro de alinhar expectativas, de definir milestones. Tá bom, então vamos sentar daqui a 6 meses para tratar disso? Vamos? Fechado? A ideia tá legal, mas vamos combinar que eu tô disposta a colocar X de dinheiro, porque eu tenho menos e você tem mais, mas eu tenho mais tempo. Que horas que o meu tempo e o seu dinheiro batem, né? Ou o meu dinheiro, quanto vale a tua hora para fazer porque essa... Porque se você fica assim, eu sempre ponho dinheiro e você sempre põe tempo, chega uma hora que eu não preciso mais do dinheiro, porque o negócio começa a dar certo, e eu continuo dando meu tempo, e aí que... Bater no microfone. E aí que a coisa desanda e você começa a perder esse alinhamento de sociedade. E aí um fica insatisfeito com o outro e engole. Então, acho que sempre alinhar, sabe? Vamos ter uma conversa? Vamos... Porque é difícil. A gente que é mulher, a gente não gosta do conflito. A gente é mais apaziguadora. A gente quer... Vamos levando. Só que esse negócio vai engolindo um sapo, vira um brejo aqui dentro. E esse brejo, uma hora, no empreendedorismo... ele desanda total. Bom, em qualquer relação, né? E quando você fala da rede, da Ladas, a gente vê a importância hoje de qualquer rede, né? Sim, de ter esse apoio. E dentro da rede, analisando toda essa tua experiência, quais são? A gente fala muito aí da síndrome da impostora, que é um dos principais desafios de nós mulheres. A gente fala de querer ser apaziguadora e muitas vezes a gente não consegue ser uma empreendedora porque, ok, com a minha amiga eu não bato muito, eu quero buscar um sócio homem, não confio muito, a mulher, né, chora muito, vou discutir a relação, vai chorar e não vai resolver, nós estamos falando de débito e crédito aqui, nós estamos falando de número. Quais são, para você que acompanha, talvez não tão de perto, mas eu sei que você mesma também faz mentoria, quais são as dores das mulheres, as síndromes ou os medos que nós temos praticamente em comum, que a gente poderia falar, olha, mulher, se você está com a síndrome, relaxa, respira, porque você pode realmente não ser bom em tudo, né? Eu trabalho com tecnologia e vejo, cara, eu não sei tudo, não dá para saber tudo hoje de tecnologia. No que eu sou boa? Infraestrutura, storage, armazenamento. Mas não conheço inteligência artificial que está aí. Então, quais seriam para você aí esses medos, os principais medos que nós, que estamos aqui acompanhando, deveríamos falar, opa, pera, isso aqui eu estou identificando, eu preciso me tratar, né? Assim, entre aspas, mas buscar realmente apoio, conversa com uma amiga, conversa com uma mulher experiente, uma mulher empreendedora, vários grupos aqui, gente, para vocês buscarem esses apoios. Então, o que você pode compartilhar aí de dor em comum? Eu acho que a rede de apoio, como você falou, é a melhor forma da gente combater essa síndrome, esse sentimento de que vão descobrir que a gente é uma farsa, né, a qualquer momento. Então, porque a gente começa a ver que todas, né, Michelle Obama, né, não sou eu e você, mulher poderosa, né? Eu vi uma vez a Gwyneth Paltrow falando, meu Deus, quando eu abri minha empresa, eu não sabia nada, não sabia o que era um CNPJ. E toda hora eu ficava no Google, olhando embaixo da mesa para não passar vergonha nas reuniões, até a hora que ela falou, cara, eu não sou obrigada a saber. Sou uma atriz, tenho meus Oscars, vim aqui... quero montar uma empresa. Vou perguntar. Então, a hora que a gente começa a não se cobrar tanto, a não achar que a gente tem que saber de tudo. É o que você falou, sei essa parte, não sei a outra. Mas também que a gente começa a pôr o holofote nas nossas fortalezas. Acho que esse é o principal. Então, eu tenho uma amiga, por exemplo, que manja muito de inteligência artificial. E chamaram ela para dar uma palestra. Ela falou, você acredita que chamaram? Eu falei, acredito. Aí ela falou, mas você acha que eu deveria dar? Eu falei, acho. Aí ela falou, eu vou dar de graça. Eu falei, não, você vai cobrar? Você tá louca. Tipo, ela falou, não, mas eu não sou uma expert, não existe expert em inteligência artificial. Acabou de sair. O negócio não tem PhD, não. Você, na minha visão, é a expert em inteligência artificial. Ela falou, mas quanto vale uma palestra minha? Eu falei, vou te dar um preço aqui. Aí, bom, ela montou uma apresentação
vendeu a palestra dela e virou hoje uma puta palestrante de inteligência artificial. Então, às vezes, você só precisa de alguém para dar um tapinha. Apoio. Sabe aquele voo, assim, que a gente fala no Aladas, que você fica olhando, e você precisa de um tapinha atrás, só para você... na tirolesa ali, quando você fica assim, vou ou não vou? Eu quero tipo o Rio. E é bom, só que você fala, essa primeira caída, essa primeira... esse quase um suicídio, né? Que você sente aquela coisa de eu tô me entregando. Essa parte é mais difícil. Então, o que eu tento fazer, e as mentoras tentam fazer, vai lá, experimenta. Pode dar errado, pode ser uma palestra ruim, mas se você não fizer... Você nunca vai saber. Então, acho que esse combate dessa farsa é muito trabalhar a nossa autoestima. E acho que é o maior bem que a gente tem para fazer com os nossos filhos, como um todo. Porque se já nasce com uma autoestima mais elevada, que acho que é um pouco, sei lá, o que meu pai fez comigo, que eu sempre achava que eu estava preparada, assim, tem que tomar cuidado, né? Para não criar também pessoas arrogantes ou plenas. Sim. Mas, ao mesmo tempo, vai lá e vence. Não estou pronta, mas eu vou. Tipo, eu jogo tênis e gosto de competir. Eu olho as pessoas e falo, meu Deus, pra que eu me enfiei nesse torneio? Óbvio que não vai dar. Mas eu falo, tá bom, já tô aqui mesmo. Vou dar meu máximo. E se eu tô aqui é porque dá, entendeu? Sim. Se meu nível me pôs aqui, é porque vai ter que dar, de algum jeito. Então, essa autoestima, essa crença de que vai dar, é algo que a gente tem que alimentar todo dia. Quando a gente está numa empresa, nossos chefes, às vezes... alimentam isso, falam, nossa, como você é ótimo, nossa, parabéns. E no empreendedorismo, ninguém te dá tapinha nas costas. Raros são os clientes que falam, parabéns, Daniela, que entrega fulminante. Assim, você tem que retroalimentar essa segurança e quase olhar no espelho de manhã e falar... eu sou boa. Sou boa, beijinho no ombro. É a gente, com a gente mesmo. Então, eu aprendi um pouco disso, porque tapa todo mundo te dá. Assim... é cliente, é funcionário, é o tempo inteiro. Então, como é que a gente cria um ambiente também mais generoso com a gente? Isso me ajuda muito na síndrome da impostora, sabe? Eu comigo mesma, eu no meu coach. Meu coach batia, eu falava, olha, eu já apanho o dia inteiro. Não vai bater de novo. Eu tô vindo aqui para buscar um pouquinho de respiro, de inspiração, de autoconhecimento. Eu não tô aqui para apanhar, não. Então, às vezes, a gente precisa ser mais claro com as pessoas que estão perto. Eu chego e falo pro meu marido, hoje foi um dia... ruim. Hoje foi um dia ruim. Ele já entendeu. Sabe. Eu falo, por favor, não me dá bronca, porque eu não arrumei isso, porque eu não sei o que... Tipo, hoje não. Amanhã. Tem dia que eu tô bem e falo, pode falar. Pode falar que hoje também o que vier vai voltar, que nada tá me pegando. Então, a gente tem que saber, ter clareza de como a gente tá para essa baixa autoestima ou autoconfiança não pegar a gente forte, sabe? Você falou uma coisa importante que eu acho que eu também demorei bastante. Autoconhecimento. Como você busca isso? Porque eu digo que eu faço terapia, meditação e às vezes a gente brinca muito Rivotril também, né? Porque não dá para ser perfeito assim. Mas esse autoconhecimento para a mulher é importante, porque eu sinto que quando você fala com empreendedoras ou as mulheres que estão buscando esse crescimento na carreira, quando você fala de posições executivas, a confiança acaba sendo, né? Um ponto de dificuldade, a comunicação, o falar, o ter medo de arriscar, aquilo que a gente fala em várias vezes, a mulher não se candidatar a uma vaga, e aí se eu não me candidato, ser empreendedor, é que você falou, não tem ninguém batendo no seu ombro e falando, parabéns, não. Você está você muitas vezes sozinho, você lidar com as decepções, porque quando você trabalha numa corporação, eu não fiz um projeto, vou levar uma bronca e vida que segue. Eu não fiz o meu projeto, eu estou às vezes dependendo de um negócio de não ter ido bem. Como você vê que a mulher precisa... o que ela precisa fazer para se preparar para esse mundo corporativo, para esse mundo masculino, para esse mundo que julga, que até 50 anos atrás a gente estava dentro de casa e agora a gente está vindo com toda aquela, né, vontade, e temos sim a potência, para chegar onde a gente quer chegar. Que a gente pode falar para essa mulher? Eu acho que você citou aí todos não, mas vários dos dramas, né? Que a gente passa, que nos cercam todos os dias. Mas acho que quando você pôs luz no autoconhecimento, eu sempre falava que brega, né? A pessoa vai fazer um curso de autoconhecimento, vai comprar um livro de autoconhecimento, parece autoajuda, sabe aquela coisa? E eu sempre falei disso e lá estou eu fazendo...
autoajuda a mesma coisa. E autoconhecimento. Mas é que eu fui percebendo, acho que eu sou privilegiada de poder fazer coach há 8 anos. Então, é lá que eu faço esse processo de autoconhecimento, ou é lá que eu me provoco. Mas, no Aladas eu coloquei como premissa, aulas 1, 2 e 3 do empreendedorismo, de como empreender, são autoconhecimento. Porque eu até falo, se você não passar por essas perguntas, ou achar que isso não é para você, já nem continua. Entendeu? Porque correr risco, tudo aquilo que eu te falei, que é base, é fundamental para você empreender, você está disposta a exercer essas várias funções, você está disposta a correr risco, está disposta a perder tudo, está disposta a se decepcionar com você mesmo. Está disposta? Se não está disposta, já vai para o mundo corporativo mesmo, porque é melhor para você. Assim, não é para todo mundo. Isso é uma coisa que eu sempre pensei que o empreendedorismo era para todo mundo. Porque como eu cresci em casa, com o pai empreendendo, minha mãe fazendo arte, tal, eu sempre achava que é meio óbvio, todo mundo empreende. Não é óbvio. E não é uma realidade fácil. E não tem que ser. Então, a gente se cobra também muito e a gente tem os nossos exemplos ou os nossos anti-exemplos e a gente acha que aquilo são verdades absolutas, e não são verdades absolutas. Então, existem 50 tons de cinza. Sim. Entre o que eu acho que é bom e o que você acha que é bom. Existem várias coisas que dependem do nosso bom senso. Então, autoconhecimento, que era aquela palavrinha meio piegas, para mim, acabou virando um baita norte. O que eu sei fazer? Eu vou até te falar que nasceu Aladas de um trabalho de autoconhecimento que eu fiz. Eu sempre faço sprint criativo para cliente de comunicação. Então, vamos lá, tem que ter ideia, abre, fecha, post-it. E aí, um dia eu falei, vou fazer para mim. Vou fazer para mim, que é simplesmente aquilo que a gente conversou aquele dia, um Ikigai. Sim. Cara, o que eu gosto, o que eu amo, não é que eu gosto, o que eu amo fazer, o que eu faço bem, o que o mundo me paga para fazer e o que o mundo precisa. E eu fiz esse trabalho e cheguei no meu job description dos sonhos. Tá, não foi com 20 anos, foi com 40 anos, mas antes tarde do que nunca. E não é com 20 anos que você pode escolher também. Sim, tudo que você tudo que você quer ser. Eu me senti num lugar em que eu já precisava escolher, que eu estava cansada, sem inspiração. Eu precisava, então não era queria, eu precisava escolher meus novos 10 anos de vida e eu podia, e eu queria. Então, juntando tudo isso, eu fiz um baita sprint criativo para mim e cheguei nessa história, eu quero trabalhar com mulheres. Eu quero apoiar mulheres a encontrarem a sua coragem, a sua vontade de empreender. Eu vou fazer isso. Eu sei fazer isso. Então, a hora que você começa a entender essa intersecção, né, entre os seus sonhos, sua vocação, sua profissão, você começa a chegar numa coisa que é, sim, o tal do propósito, mas é mais do que isso. Cara, sabe, nasci para isso, gosto, fico feliz, faço bem e ainda ganho dinheiro. Unir essas coisas útil ao agradável. Não é fácil. E não é... Eu sei que tem muita gente que fica 20 anos procurando seu Ikigai. Então, me sinto privilegiada de ter podido fazer esse trabalho, feito esse trabalho e encontrado. Porque eu não larguei minha agência. Minha agência continua, graças a Deus, voando. Mas eu tive que armar uma estrutura para me dar tempo de fazer isso. Que isso pressupõe também delegar, confiar, trazer gente boa para dentro da empresa para você poder ter tempo e serenidade de tocar o que você gosta. E esses é um dos desafios do empreendedorismo, né? Delegar. Você falou uma palavra, porque é o seguinte, quando você estava dando um exemplo, começo eu fazendo tudo, não é isso? A gente trabalha sábado, domingo, feriado, emite nota. Não confia em ninguém para financeiro. Não confia em ninguém para vender. Financeiro é aquilo que, né? Você fala, e agora? Quando você fala, ok, eu cheguei onde eu gostaria de chegar, a minha empresa está rodando sozinha, está na hora de delegar, você fala... Ai, cresceu. Ninguém vai fazer como eu. Aí começa. Não é isso? Mas é aquela autossuficiência também que a gente acha, né? Ninguém vai fazer como eu. Ninguém vai gerir a minha empresa como eu. Cara, não gere como eu, mas gere melhor. Assim, não... Aí, se você também não estiver preparada para esse crescimento, né? Porque a hora que você falou, ok, não sou mais eu, Silvia, não sou mais eu, Daniela, eu tenho um time. Eu não consigo mais fazer tudo, você concorda? Já era. E aí tem você chega numa interrogação. E aí, cresço? Ou daqui para frente, esquece, porque você vai ficar só você fazendo tudo e... Mas outro dia eu até escrevi sobre isso, porque quando eu tinha uns 15 anos de empresa, eu falava que era um prédio.
eu quero ocupar um prédio. Aí tá, comprei a casa lá, 4 andares. Não, quero mais, quero um monte de gente, quero um prédio. Depois, um dia, você fala, pra quê? Não quero ser melhor. Aí manda uma galera embora, monta, enxuga e fica mais premium. Então, assim, os desejos também mudam, os sonhos mudam. Eu falei, pra que tudo isso? Você começa a perceber que, ter funcionário é difícil, pacas. Gerir pessoas, inspirar pessoas, manter pessoas, atrair pessoas. É muito difícil. Pessoas são o mais difícil e o mais legal, ao mesmo tempo, né? Dor e delícia de ser empreendedor é ter pessoas. Para todo mundo. Ter sócio é pessoa, cliente é pessoa, mas funcionário é pessoa. Aí você fala, nossa, me decepcionei com um, mas me apaixonei pelo outro. Então, a gente fica o dia inteiro curtindo as dores e delícias de pessoas. Nossa, e é um negócio muito louco, né? Porque às vezes você fala, não sei você, mas eu já pensei, vou desistir, chega, não aguento mais esse povo. Cara, você tá lá achando que você tá abafando, empolgando. No outro dia a pessoa chega pra você e fala, eu queria sair, tô pedindo demissão. Você fala, ai, sério? Errei de novo. Tô pedindo demissão porque eu vou acampar na Austrália. Aí eu falo assim, o que eu faço? Assim, o que eu fiz de errado, né? Onde eu deixei de motivar, onde eu deixei de pensar. Aí você fala, bom, tudo bem, é o sonho da pessoa, que não é o meu sonho e não coincidiu. Mas a gente aprende, né? A se frustrar. Nem fala. Às vezes a gente não aprende, porque a gente chora, né? Mas tudo bem. E quais são as últimas ações do Movimento Aladas que aconteceram aí, sei lá, os últimos 12 meses, e qual o futuro da Aladas, que de repente, se puder compartilhar, que você fale, pessoal, quem está acompanhando aqui, esses são os próximos eventos maravilhosos da Aladas. No Aladas, nos últimos tempos, a gente eu abri o curso, então a minha ideia inicial era controlar, fazer pequenas turmas, aí eu percebi que o mais legal ia ser cada uma fazendo o seu tempo. Eu tinha muito a ilusão de que a gente ia fazer junto essa jornada empreendedora e que a gente ia fazer as aulas sequenciais. Só que assim, tem mulher que quer em 3 dias varrer o conteúdo inteiro e se sentir mais preparada. Tem mulher que está super atarefada com o próprio business e fala, eu vou fazer isso aqui em 6 meses. Tem umas que fazem nos 3 meses que eu previ. Então eu falei, cara, desisto de organizar esse flow e vou abrir para cada uma fazer a jornada de voo no seu tempo e no seu movimento. Então, essa foi a mudança principal que eu fiz ali. Coloquei tudo no app. E deixei livre para cada uma fazer. E as aulas ao vivo, elas viram um plus, não necessárias ao curso, sabe? Então, essa foi uma mudança. Outra mudança é que a Mentorella, que é a nossa plataforma de mentoria dentro da Aladas, ela acabou crescendo muito. E aí, fiz uma spin-off dela. Ela virou um business separado, com seus mentores, com outra sócia, com todo um envolvimento. A gente está investindo, fazendo uma plataforma nova toda autocentrada ali, então não preciso mais pegar várias APIs. A gente desenvolveu uma plataforma dentro para a Mentorella específica, então a gente está lançando agora, daqui a poucas semanas, essa nova plataforma. A gente renovou, trouxe mais mentores técnicos, porque a gente viu que muitas dúvidas eram de autoajuda e a parte de coach mesmo, mas muitas dúvidas eram técnicas, de growth, de tech. Então, a gente trouxe essa parte mais técnica mesmo, né? Os hard skills para dentro do soft skills que a gente tinha preparado. E para o Aladas também, a gente tem uma novidade que a gente está criando, aí eu e Andrea Bisker, criando um clube para líderes. Então, a gente já tinha esses grupos de WhatsApp, sabe, C-level, diretoras. E a gente falou, cara, a gente gosta de promover conteúdo marcante, conteúdo bem preparado. Então, vamos fazer esse clube mesmo, para que a gente tenha trocas ricas entre líderes. Então, fica a parte filantrópica do conteúdo doado, mas também fica a parte de liderança, onde eu aprendo também, troco e trago conteúdos para todo mundo, para quem não pode estar nesse clube Aladas. Uau, gente, é muita coisa, hein? Vai ser legal. E qual o futuro que você, com o teu conhecimento, com a tua experiência, com a tua vivência, qual o futuro aí que você pode prever, não sei se a palavra prever está correta aqui, mas assim, que você enxerga para as mulheres no segmento eu quero ser uma empreendedora?
Toda vez que eu acho que a gente deu uns passos para frente, vem as pesquisas e me dão uns socos na cara, né? Acorda, Daniela. Não melhorou tanto assim. E muitas das pesquisas, principalmente no Sebrae, eu vi, mostram o empreendedorismo por necessidade, que é até um pouco do que você trouxe, né? Eu tive que... né? O famoso, eu tive que abrir meu negócio. Eu perdi minha vaga, porque tem muito dessa demissão das mulheres. A pandemia agravou muito isso. Então, tudo que a gente tinha andado, os famosos 30 anos de avanços, realmente a gente voltou. Mas acho que há mais consciência também de que a gente tem se ajudado muito. Aquela coisa, mulher concorre com mulher não ajuda a mulher. Eu acho que isso também não é uma verdade. A gente tem se ajudado muito. Vamos consumir de negócios de mulheres. Não é fazer uma panela, sim, mas, cara, é um apoio. Na dúvida, tô na dúvida entre consumir X e Y. Vou dar uma força para o Y. Vou ver se essa mulher está precisando de alguma coisa. Vou consumir e ter uma experiência ruim e vou reportar para ela um feedback construtivo, né? Que bom seria se você... mudasse tal coisa. Porque a gente tem umas experiências ruins e a gente fica lá propagando o que deu ruim. Eu não propago o que deu ruim. Assim, sou PR também, né? Então, PR não põe luz no que tá ruim. PR só põe luz no que tá bom. Então, eu sou criada para isso. Mas eu tenho uma experiência ruim, eu mando um inbox, eu mando um DM ali. Mas eu falo, olha, só para você saber, quando o produto chegou, ele chegou assim, assado. Só para você saber, o atendimento do seu WhatsApp ali não foi legal. Só para você saber, o prazo que vocês combinaram acabou não acontecendo. Porque a empreendedora não sabe tudo que está acontecendo no negócio dela. Eu adoraria que um cliente virasse para mim e falasse, Dani, só para você saber, eu estou insatisfeito com isso. E aí eu poderia mudar e poderia corrigir, ao invés dessa pessoa sair por aí propagando. Então, eu sinto que as mulheres estão se ajudando mais. Eu sinto que a gente precisa aprender a dar feedback construtivo, não só para o time, mas para a empreendedora, para que a gente evolua como ser humano e para que a gente evolua como businesswoman mesmo, e para que a gente tenha mais coragem e mais redes de apoio. Eu falo que o meu sonho é que não seja necessário, um Alada seja totalmente demodé, sabe? Fora de moda total. Daqui a 5 anos, nossa... mulher empreendedora, mulher, homem, tanto faz. Mas não é tanto faz. A gente precisa dessa ajuda ainda hoje para melhorar nossas habilidades de negociação, para chegar num banco e falar, eu preciso de crédito e eu não estou disposta a pagar mais do que o meu parceiro aqui. Eu quero mesmo taxa. Eu quero a mesma taxa. Isso não é fato. A mesma condição, a mesma... Isso ainda não é fato. A maior parte dos bancos fala que é fato. Não é fato, porque ele olha no seu olho e não sente, às vezes, aquela segurança, porque a gente não passa também. Então, a gente precisa passar essa segurança de que a gente vai arcar com aquele compromisso, que a gente vai devolver aquele dinheiro. E uma coisa importante, né, que eu vi você comentando num evento que eu tive, você fala da ajuda, né? Eu acho que a gente está mudando, sim, está aí várias redes de apoio, que a gente tem aí a possibilidade de buscar essa ajuda, independente do segmento, independente... da área, mas a gente precisa saber pedir ajuda, né? Sim. Eu acho que nós temos, eu digo por mim, e ao longo desses últimos, sei lá, a partir de 2016, que eu entendi que eu tinha essa rede para falar, preciso de ajuda, eu também mudei. Porque eu vivia num mundo isolado e achava que ninguém me ajudava, mas eu também não pedia ajuda. Então, a hora que nós, mulheres, entendemos que a gente pode pedir ajuda, que não é vergonha pedir ajuda, e esse ajuda é geral. Sim. Técnico, hard, soft skills, que a gente pode chegar... e eu digo que eu aprendi a vender para mulheres, porque eu tinha muito cliente homem, sempre atendi muitos homens. E uma vez me falaram, mas e quando é uma CIO, você também oferece a sua solução? Eu falo, sabe? Quando você fala, não. Aí você começa a entender que por que não fazer negócios entre mulheres? Super. Né? Por que não a gente não saber se apresentar? Por que não falar, Daniela, né? Tanto é que eu fui lá, Daniela, você quer participar de um podcast? Eu acho que há 5 anos atrás eu ia falar, não vou. Às vezes o que a gente pode fazer junto, sabe? Várias vezes. E a gente não pede, a gente trava e aí fala, tô sozinha. Não, então, gente, peçam ajuda. Eu acho que essa é a minha dica aqui. E para a gente chegar na reta final, que conselho da Daniela para as empreendedoras atuais? Olha, você deu o meu conselho aqui. Opa. Não, porque é verdade, esse tem sido o meu
o meu conselho, que é o aprender a pedir ajuda e o sistematizar esse pedido de ajuda, porque eu peço ajuda direto, eu peço indicação. A gente tem um grupo são 200 líderes, e a gente pede ajuda. Todo dia a gente pede ajuda. A gente pede um talento. Tem alguém que faz isso para me indicar? Alguém tem um lugar para deixar meu cachorro? Que eu preciso... assim, gente, sem censura. Tipo, sabe, alguém conhece alguém em tal empresa que eu estou precisando de uma ajuda aqui? Alguém conhece onde é que eu lavo tal coisa? Então, assim, a gente precisa aprender a pedir, sim, porque a gente perde um tempo danado. E aí, quando eu coloco lá, alguém já trabalhou com a empresa tal e vem, foi ótimo, foi ruim, pelo menos eu não vou ser uma cobaia de um serviço. Então, eu aprendi a não só pedir ajuda, mas criar grupos de ajuda. Tipo, aqui você pode se sentir à vontade para pedir ajuda para tudo. Alguém sabe onde eu dou uma aula X pro meu filho? Peça o que for, sabe? De limpeza de tapete. Um curso específico de Java. Exatamente. E é isso que aparece. Eu quero ensinar coding pro meu filho. Qual é a melhor escola? Aparecem 20. Tipo, eu fiz aqui, foi ruim, eu fiz aqui, foi bom, eu fiz... pega o contato da fulana é a dona do... Então, assim, quando você tem essa vontade de ajudar, e ela existe, vamos parar de achar... Que não existe, porque ela existe. Se você se sente sozinha, é porque você ainda não encontrou sua rede. E se você ainda não encontrou sua rede, faz a sua. Sim. Tipo, mas quem sou eu? Eu pensava. Quem sou eu para fazer essa rede? Faz. Nem que seja de 5 mulheres. Isso é rede de apoio. É assim, eu preciso ir para uma reunião, alguém fica com meu filho? Isso é rede de apoio. Não é só... Rede de apoio não é só business. Às vezes eu falo, gente, por favor, alguém pode cuidar do meu filho? Eu tenho uma puta reunião. E eu não sei onde deixar. Isso é rede de apoio. Né? Eu acho que a gente precisa desmistificar essa coisa da ajuda, aprender a pedir e pedir direito, não é? É prompt da inteligência artificial, sabe? Tem que saber como pedir. Tem que saber pedir. É isso aí. E às vezes pedir de um jeito inspirador também. Mulheres que tudo sabem. Eu sempre falo assim, mulheres que tudo sabem. Onde vocês resolveriam tal problema? Porque mulheres que tudo sabem. E alguém vai me dar essa resposta. Alguém vai me dar essa resposta. Então, gente, gostei dessa. Mulheres que tudo sabem. Vou começar a usar aqui no Tem Podcast. Bom, e para a gente finalizar, um livro, uma história, um filme, uma série que a Daniele gosta, que queira compartilhar? Eu acho que um livro que mudou para mim a maneira de ver o feminismo e a maneira de me ver como mulher foi A Jornada da Heroína. Então, é um livro... leve, tem podcast, tem pequeno, tem médio, tem grande nessa versão, mas ele desmistificou para mim a questão do ser mulher, do ser feminina, o que é ser forte de fato, o que é vencer de fato, o que é ter um sonho, e me mostrou que a jornada de vida que eu estava perseguindo não era a jornada que me faria feliz. Então, eu super recomendo, porque as minhas amigas que leram depois falaram, Dani, então, assim, simples assim, mas é meio revelador, e livro antigo, mas que mostra um pouquinho, que faz você pensar sobre qual é a jornada que você está trilhando e o quanto, de fato, ela está te levando para onde você quer. Uau! E uma palavra que defina a Daniela? Ousadia? Gostei. Ousadia nova, hein? Gente, esse é novo. Gente, a gente chegou ao final de mais um Tem Podcast. Eu queria agradecer a Dani de coração. Obrigada por realmente, na prática, fazer o apoio às mulheres empreendedoras, que eu me sinto honrada em ter você aqui. E, com certeza, o nosso bate-papo aqui inspirou muitas mulheres e vai ajudar muita gente que sonha em empreender. E eu queria que você compartilhasse aqui conosco as suas redes. Quem quiser te achar. Primeiro, te agradecer pelo convite e agradecer quem está vendo pela audiência, vendo e ouvindo. E nas redes, bom, eu sou Daniela Graicá no LinkedIn e o Somos Aladas é o Insta. E também somos Mentorella, que é o Insta da Mentorella, e da Pros, a Pros Agência, que é a agência que eu toco hoje. Aí, gente, então,
Quero agradecer a todos vocês, quero que vocês continuem acompanhando o nosso Tem Podcast em todas as redes sociais. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho. A gente está no Spotify, está no LinkedIn, está no Instagram, então vocês podem achar o Tem Podcast em várias mídias. Muito obrigada e espero você no próximo episódio.